dou aula de poesia e eu cheguei na instituição que eu ia dar aula a primeira vez e aí eu não sabia o endereço. E aí uma moça chegou e, eu te ensino o caminho, eu vou com você, eu trabalho lá. E ela olhou pra mim e falou, você vai trabalhar na faxina? E de boca cheia eu respondi, não, eu sou professora. Este relato da atriz, poetisa e educadora Jo Freitas evidencia uma estrutura de preconceitos que perdura por séculos no Brasil e no mundo. Resistir a este racismo é o que muitos têm feito nas últimas décadas, onde alguns direitos foram conquistados, ainda que socialmente muitos desses ainda sejam negados. Entre os anos de 1954 e 1980, os Estados Unidos vivenciaram uma série de movimentos conhecidos como Movimento dos Direitos Civis. O mais conhecido e famoso deles foi o Movimento dos Direitos Civis dos Negros nos Estados Unidos, compreendido entre 1955 e 1968, que consistia em conseguir reformas na legislação americana visando abolir a discriminação e a segregação racial no país. Com o aparecimento de movimentos negros como o Black Power e os Panteras Negras, no meio dos anos 60, o clamor da sociedade negra por igualdade racial acabou aumentando seu pleito para a dignidade racial. É nesse período da história norte-americana que se passa o novo trabalho de Spike Lee, infiltrado na Klan. No início dos anos 70, Ron Stallworth tornou-se o primeiro detetive afro-americano no Departamento de Polícia de Colorado Springs, mas sua chegada é recebida com ceticismo e hostilidade por parte da divisão. Destemido, Ron resolve fazer a diferença em sua comunidade e parte para uma perigosa missão: se infiltrar e expor a Ku Klux Klan. Inspirada em fatos reais, Infiltrado na Klan resgata episódios onde Ron Stallworth relata sua investigação acerca da Klan registradas no livro Black Klansman, escrito pelo próprio Stallworth. É impossível falar deste filme sem se perguntar onde Spike Lee esteve todo este tempo. Todas as características que trouxeram reconhecimento ao cineasta estão presentes nessa obra. Humor ácido, sarcástico e muito crítico, trilha sonora marcante que gruda na cabeça, tensão crescente e explosões catásticas, e claro, uma direção sem muito invencionismo, porém eficaz para o que é proposto. Spike Lee nos faz rir de nervoso com todos os absurdos proferidos por supremacistas brancos e outros apoiadores. Não se trata de um humor autodepreciativo, e sim de uma exposição de um cenário que não está tão distante de cada um de nós. O filme abre com um discurso travestido de patriotismo, com saudação aos tempos de outrora, a saber, época da segregação racial, assim como muitos brasileiros hoje saudam uma época onde as liberdades eram cerceadas e quem ousasse tentar se libertar era duramente torturado, expulso do país quando não morto. Spike Lee consegue arrancar gargalhadas com a mesma força que arranca dolorosas lágrimas de quem sabe o quanto o povo negro é oprimido. A dor que cada um sente diante da opressão é compartilhada com o público. Esse equilíbrio que nos faz rir e chorar talvez seja o grande diferencial dessa obra. John David Washington, que interpreta Ron Stallworth, talvez seja a grande surpresa no elenco. Apesar de não ser principiante, o ator tem poucos trabalhos de destaque no cinema, sendo mais conhecido por seu papel na série americana Ballers. John David encanta pelo sarcasmo que naturalmente faz parte do texto ácido de Spike Lee, mas que encontra no ator uma ironia no tom de voz, na postura corporal e nas expressões faciais. Na cena onde o mesmo se apresenta a David Duck, líder da Klan, John David demonstra todo o seu talento ao proferir palavras terríveis contra judeus, homossexuais, negros, imigrantes e outros, e com a expressão corporal e facial manifesta o quão absurdo é tudo aquilo que ele mesmo está dizendo. A expressão de espanto que seus colegas têm na cena é a mesma que o público tem ao ouvir o que está sendo dito. Aliás, pode-se dizer que a síntese do filme está nessa cena. Spike Lee sutilmente mostra como um discurso racista ganha adeptos facilmente quando é validado por outra pessoa. Ninguém se declara racista até encontrar outra pessoa racista. Durante a obra, Spike Lee insere famigeradas frases carregadas de significados que são facilmente ouvidas saindo da boca de líderes políticos, porém com outras palavras, inflamando sua plateia com discursos preconceituosos do tipo "não somos racistas, apenas defendemos a hegemonia branca", ou algo do tipo. Ou mesmo discursos como racismo reverso,
perseguição ao povo branco, o vitimismo dos negros e assim por diante. Os momentos onde são ditas essas palavras constituem-se os mais engraçados do filme, e não porque isso tenha graça em si, mas porque elas são ditas em um contexto de tamanho absurdo que só nos resta rir, algo que Spike Lee já havia feito em 1989 com sua mais aclamada obra, Faça a Coisa Certa, onde com bastante humor o cineasta expõe as tensões raciais nos Estados Unidos nos finais dos anos 80 pós-movimentos civis. À época, o filme foi duramente criticado por não propor uma, digamos, solução para as tensões raciais. Porém, provavelmente este nem seja o objetivo das obras de Spike Lee. O que Infiltrado na Clã faz, assim como fizera em Faça a Coisa Certa, é propor uma reflexão acerca das tensões raciais que se retroalimenta com as ascensões de grupos extremistas de supremacistas brancos. Talvez o problema não seja especificamente esses grupos que ainda representam uma parcela muito pequena da sociedade, e sim as muitas pessoas que se sentem encorajadas a exporem seus preconceitos quando veem esse tipo de discursos serem validados ou relativizados, como aconteceu nas manifestações de supremacistas brancos em Charlottesville em 2017. Outro destaque do filme é a trilha sonora, assinada por Terence Blanchard, que já trabalhara com Spike Lee em Malcolm X, por exemplo. O score da obra tem função essencial nas quebras de tom propostas pelo cineasta. A trilha conduz o filme como que pelas mãos, transitando por todas as enxurradas de sentimentos que o filme nos transmite. Leitmotivs acompanham a trama anunciando o crescimento da tensão e prenunciando o estopim de um conflito que não necessariamente precisa ser físico. O score principal tem uma melodia carregada e marcante, com um solo de guitarra melancólico que não apenas quebra o tom, como também marca a temática do filme, que apesar de todo o humor presente, trata-se de uma obra pesada, triste, tensa e que mostra o quão longe estamos de uma sociedade igualitária, não no sentido de todos sermos iguais, e sim no sentido de todos merecermos o mesmo respeito, mesmo sendo diferentes. Ria, mas ria com vontade do filme, mas permita-se chorar ao final da sessão, pois Spike Lee mostra que, na realidade do nosso dia a dia, temos poucos motivos para gargalhar. Antes de encerrar este vídeo, eu, Fernando Machado, gostaria de dizer o quanto este filme foi impactante para mim, não como cinéfilo, mas como filho de negra e nordestino, e também casado com uma educadora negra que teve de ouvir de uma diretora de escola no seu primeiro dia de aula se ela era a nova faxineira. E não que haja algum problema em faxinar uma escola, mas o real questionamento é: haveria problema em uma negra ser professora? Este vídeo fica por aqui. Materiais adicionais e referências estarão na descrição. Um forte abraço e... We need an undying love for black people wherever we may be.